Tema de hoje: Nações e Israel, alianças, bênçãos e juízo na história e hoje. O que acontece com as nações que abençoam ou amaldiçoam Israel? Vamos para a Bíblia? Egito, nos tempos de José. Vou deixar as referências aí no decorrer do vídeo. Trouxe prosperidade para o Egito. Tiro. Lembra-se da cidade de Tiro, que ainda hoje existe lá no Líbano, só que atualmente só ruínas. E tem uma nova cidade lá construída no lugar. O rei Irão, que está registrado lá no 1 Reis 5, de 1 a 12, ele era aliado de Davi e Salomão. Ajudou a construir o templo e desfrutou de riqueza e estabilidade. Ciro, o Grande, Ciro, rei da Pérsia, que é atual Irã, está registrado no livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 4, permitiu a reconstrução do templo em Jerusalém e foi um império forte. Agora veja o juízo sobre as nações que se voltaram contra Israel. O mesmo Egito que antes abençoou, depois esqueceu aquela geração, e veio os faraós posteriores. Está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 1, e Êxodo 14, que escravizaram Israel, mas também teve uma consequência e foram destruídos no Mar Vermelho. Babilônia, que está lá as ruínas, no Iraque, que tem a profecia em Jeremias 51, de 24 a 26, caiu após destruir o templo de Jerusalém. Tiro, veja a profecia para Tiro em Ezequiel 26, de 3 a 5. Ela atacou Judá e foi arrasada por Nabucodonosor e depois Alexandre o Grande. Veja que antes essa cidade tinha um rei Irão, abençoava Israel através do rei Davi, depois Salomão. Ele era um amigo leal. Tiro, o rei de Tiro, Irão, com a nação Israel e Judá. Agora veja, atualmente, vamos um pouquinho para a atualidade. Quem já ouviu falar dos acordos de Abraão? Acordos de cooperação econômica, diplomática e de segurança. Então é coisa atual, viu? Estou falando coisa atual. Os Emirados Árabes Unidos, Bahrein. Eu vou só citar essas duas nações árabes, mas tem muitas ainda para se celebrar esse acordo. Talvez agora, no atual governo dos Estados Unidos, eles continuem celebrando esses acordos. E quem sabe celebrar um acordo de construção do templo, como o Ciro Grande fez depois da destruição, veio a restauração. Agora olhe para a atualidade, as guerras ali no Líbano e Gaza. Veja o que acontece. O Líbano, um país tão lindo, que era lá, Quirão, o rei de Tiro, era o Líbano, era aquele povo que era amigo de Israel. E veja hoje, porque ele acolheu inimigos de Israel dentro da sua terra. Veja o que está acontecendo hoje, a destruição. O Líbano, antes próspero, agora enfrenta colapso econômico e instabilidade enquanto abriga grupos hostis a Israel. Olhe para a faixa de Gaza, em constante destruição e conflito. Depois desse atentado que eles fizeram contra Israel no dia 7 de outubro de 2023, olha as consequências. Veja a destruição que está Gaza, sem desenvolvimento estável devido ao ódio contínuo contra Israel. A reflexão é a seguinte: as nações que rejeitam a paz e promovem a guerra colhem destruição. Olha, minha gente, observa ao seu redor as notícias que estão aí. Não se iludam. Nosso país, que em 1947, Oswaldo Aranha se destacou por abençoar Israel lá na ONU. Olhe para hoje. Mas lembra o que aconteceu com Dilma? Ela também não abençoava Israel, mas ela caiu. E eu queria tanto que o atual presidente, ele abrisse seus olhos e não ficasse contra Israel, mas abençoasse, fizesse alianças que para prosperar. Vocês podem não acreditar no que eu estou dizendo, mas vá para a Bíblia e olhe para a atualidade. Olhe para os Emirados Árabes, olhe para Bahrein, não sei nem como é que se diz. Olhe aqui para o Brasil, estamos enfrentando dias difíceis em nossa economia. Se você gostar desse tipo de vídeo, você comente, compartilhe, curta. Não adianta eu deixar os comentários abertos, porque às vezes vem pessoas, com ideologias, meu Deus, tão apaixonados por ideologias. Não seja assim, muitos estão presos
porque fizeram parte daquela rebelião, 8 de janeiro de 2023. Veja o que aconteceu. Ainda estão presos. Nos Estados Unidos também, mas agora o presidente ele liberou. É muito triste. Se você é cristão, qualquer tipo de rebelião é um ato de desamor. Se Deus estabeleceu uma autoridade, ou para juízo ou para justiça, como eu fiz um vídeo aí, um desabafo, quando o presidente Lula ganhou, o que eu ouvia e via cristãos, que aqueles que se dizem cristãos, mas não são, porque as atitudes são pesadas, são atitudes de ímpio. Mas eu queria muito que o presidente Lula abençoasse Israel. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Será coincidência ou um padrão histórico? Comentem aí, será coincidência ou um padrão histórico? Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: Deus vai julgar as nações que se levantarem contra Israel. Está lá em vários livros proféticos: Isaías, Joel, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, Mateus. Quando Jesus voltar em glória, que ele chegar ali na batalha do Armagedon, Israel atual, Jesus era judeu, vai voltar para os seus e vai governar de Jerusalém. Lá vai ter o julgamento das nações, em Mateus 25, de 31 a 46. Ele descreve como julgará as nações. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, eu volto a fazer a pergunta: será coincidência ou um padrão histórico? O que vocês acham?